espirituais, com dimensões paralelas. Elemento básico dessa trinca, o corpo astral era reconhecido há milênios por correntes esotéricas e religiosas, como entre os hinduístas na Índia, os taoístas na China, os sacerdotes do Antigo Egito, os gregos Aristóteles e Pitágoras e os primeiros católicos. O apóstolo Paulo de Tarso, 1067, em sua primeira carta aos cristãos da cidade de Corinto, ao abordar de que maneira os mortos ressuscitariam, declara: é semeado o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também o há espiritual. Forma energética que conecta o corpo físico a dimensões espirituais, foi chamado por inúmeros nomes, como psicossoma e corpo sutil da alma, assim batizado por Pitágoras. Mas no século XXI, dois deles figuram entre os mais populares no Ocidente: perispírito ou corpo astral. A palavra perispírito, do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito, foi empregada pela primeira vez pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Por sua vez, a denominação corpo astral, utilizada em textos ancestrais do Oriente, se tornaria popular no Ocidente a partir das obras dos teosofistas Helena Blavatsky, 1831 a 1891, e de C.W. Leadbeater, 1854 a 1934. Numa visualização mais cara ao senso comum, o corpo astral poderia ser definido como a forma de aspecto humano que assume o princípio inteligente enquanto influenciado, em sua jornada universal, pelo orbe planetário da Terra. É ele que dá a forma, a roupagem espiritual ao princípio inteligente, aquilo que alguns chamam de alma. Essa roupagem tem a ver com a experiência material que adquirimos ao nascer na Terra. Na roda histórica de encarnações e reencarnações, de vida e de morte, o corpo astral vai então se depurando, adquirindo uma forma que representa a soma de sua bagagem terrena, reunindo o aprendizado da consciência, as grandes características éticas e morais que marcaram as inúmeras existências físicas do princípio inteligente. As tradições religiosas que defendem o princípio da reencarnação entendem que existe algo em nós que é eterno, que existirá para sempre, independentemente de qualquer corpo físico ou de qualquer forma astral que viermos adotar em nossa jornada universal, seja encarnados na Terra ou em diferentes dimensões extrafísicas. Trata-se, no caso, da essência energética do que somos, do nosso princípio inteligente, alma. É a consciência que temos sobre a existência. Aquela noção de que penso, portanto, existo. O princípio inteligente. O eu superior. Um conceito que tem a ver com uma ideia, com uma energia, e não propriamente com uma forma, uma modelagem, criada em algum instante de nossa jornada universal. Mesmo até o mais sensível pode ter uma noção, vaga que seja, do que isso significa. É aquela impressão, carregada de angústia no coração, de que ele é eterno, de que quem morre é sempre o vizinho, de que, enquanto estiver vivo, a vida é eterna, não acaba. Para mim, esse sentimento atávico se relaciona com o conhecimento inconsciente que temos de nossa escalada evolutiva infinita, para além das diversas vidas que tivemos e que ainda eventualmente teremos aqui na Terra. Na roda das reencarnações vamos, após esta etapa terrena, passar por diferentes realidades astrais, espaciais, habitando em outras dimensões ou mesmo vivendo em outros sistemas planetários. Quando não precisarmos mais reencarnar na Terra, quando nossa missão neste planeta se completar, nosso princípio inteligente seguirá sua jornada universal, com o nosso corpo astral adquirindo uma forma condizente com a dimensão que tiver que habitar. Mas enquanto o princípio inteligente tiver determinadas limitações de evolução, continuará a possuir um corpo astral. Em sua caminhada universal, porém, acabará por penetrar realidades cada vez mais sutis, etéreas, quando então começará a perder seu corpo astral.
E ao atingir um grau máximo de evolução, o princípio inteligente deixará de possuir sua forma espiritual, seu corpo astral. É quando não poderá mais ser chamado de espírito. Numa linguagem figurada, é como se o princípio inteligente tirasse a roupa e ficasse nu. Terá se tornado apenas uma ideia, um princípio constitutivo, um eu superior a se integrar no oceano energético do S, universo, S, infinito, S, atingindo o estado em que os budistas chamam de búdico, o nirvana, estado das energias causais da criação universal. Mas mesmo integrado holisticamente a esse oceano energético, o princípio inteligente não perde sua centelha individual, pois tem a capacidade, se assim se mostrar necessário, por alguma missão de resgate, de voltar a possuir uma individualidade momentânea. Adquire o poder de materializar, com a força do pensamento, um corpo astral, até mesmo um corpo físico, para ajudar no aprimoramento de espíritos em qualquer dimensão, até mesmo encarnados na Terra, como teria sido o caso de Jesus Cristo. Uma das mais belas descrições sobre essa ascensão evolutiva do eu superior e a missão de resgate de alguns seres extrafísicos mais evoluídos pode ser encontrada no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, 1893 a 1952. Esse líder espiritual indiano teve uma importante missão na vida: levar para o Ocidente os ensinamentos milenares do hinduísmo. Partiu então para os Estados Unidos, em 1920, e começou a ser ouvido em palestras por milhares e milhares de pessoas, com seus livros se tornando referência para muitos em várias partes do planeta. Em se tratando de revelações da existência de outras dimensões, acessadas pelo corpo astral, uma das experiências mais marcantes da história do espiritualismo moderno, pela profundidade de seus ensinamentos e por ter sido transmitida por um espírito materializado, é relatada em sua autobiografia, Uma Viagem pelo Mundo Mágico e Espiritual da Índia. Tudo aconteceu na tarde de 19 de junho de 1936. Quando Yogananda se encontrava num quarto de hotel em Mumbai e recebeu do seu guru, Sri Yukteswar, uma das lições mais abrangentes sobre diferentes realidades espirituais, inclusive as mais diretamente relacionadas ao planeta Terra. Yogananda, que havia retornado temporariamente à Índia um ano antes, continuava sob o impacto da morte do mestre, em março de 1936. Que o havia introduzido ainda jovem nas técnicas da Kriya Yoga. De repente, Yogananda foi interrompido em sua meditação por uma luz beatífica. Diante então de seus olhos abertos e atônitos, o quarto inteiro transformou-se num mundo estranho. A luz do sol foi transmutada em esplendor sobrenatural. O yogi, arrebatado por ondas de êxtase, contemplou então a figura de Sri Yukteswar, em carne e osso, podendo mesmo, após abraçá-lo com força, perceber o mesmo odor suave, aromático e natural que fora característico de seu corpo terreno. Seguiram-se então 2 horas de ensinamentos profundos, revelando paralelos com muitos ensinamentos de outras correntes espirituais, como o Espiritismo e o Taoísmo, mas que adquirem uma importância especial por terem sido passados por uma fonte direta, sem intermediários, e com conhecimento de causa, dada sua elevada espiritualidade. Em geral, as comunicações recebidas do astral são fornecidas através de incorporações mediúnicas ou de canalizações, ou seja, de espíritos que se comunicam utilizando-se do cérebro, mente do médium como sistema de transmissão. Por isso, podem acabar contaminadas por pensamentos do próprio sensitivo, que interfere, às vezes inconscientemente, nas mensagens, passando também informações e pontos de vista próprios, e não apenas do ser espiritual. Informações que podem não traduzir adequadamente as realidades mais sublimes de esferas astrais. Mas com um espírito materializado, esse risco não existe. Acertando ou errando, sendo um ser mais evoluído ou não, ouvimos do próprio espírito o que ele tem a falar.
Sri-Yukteswar, com sua alta evolução espiritual, tinha muito a falar. Mesmo sem que tivesse sido gravada, a conversa foi, garantiu Yogananda, outro ser de alta espiritualidade, fielmente reproduzida. O mestre surgira vindo de um planeta de outra dimensão denominado Iranyaloka, o planeta astral iluminado, onde ele havia recebido a missão de auxiliar seres adiantados a esgotar seu karma astral e a se libertarem, portanto, dos renascimentos astrais. Segundo ele, os habitantes desse planeta já haviam passado pelas esferas astrais comuns, para onde quase todos os seres da Terra devem ir a morrer. Ali, já destruíram muitas sementes de karma, relativas às suas ações passadas no mundo astral. Aqui ele reafirma os ensinamentos milenares de que existem inúmeras esferas astrais, ou colônias espirituais, como se costuma chamar em textos espíritas, para onde normalmente vão os espíritos das pessoas logo após a morte. Esferas mais próximas da influência da crosta terrestre, habitadas por espíritos que, em geral, ainda precisam cumprir missões kármicas na Terra, reencarnando neste denso planeta material. Alguns desses espíritos, porém, em momento determinado de sua evolução, queimam seus karmas e não precisam mais reencarnar na Terra. Seguem então para esferas mais sutis, como, por exemplo, para o planeta Iranyaloka, onde renascem em novos corpos astrais, como os Sri-Yukteswar. Mas ali também precisam passar por trabalhos evolutivos, para ascender a esferas ainda mais sutis, no chamado mundo causal. Interessante observar, nesses ensinamentos, a confirmação de que a roda das reencarnações não ocorre apenas entre esferas astrais menos sutis de o planeta Terra. Ela persiste em girar mesmo quando o espírito ascende para esferas muito mais sutis, depois que não precisa mais reencarnar na Terra. Em outras palavras, essa roda de reencarnações está também descrita nas palavras de Jesus quando, próximo de ser crucificado, se despede dos apóstolos e afirma: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou aparelhar-vos o lugar. Sri-Yukteswar revelou ainda, para seu amado discípulo, que viviam também em Iranyaloka seres quase perfeitos, vindos do mundo causal superior. Ou seja, se ainda guardasse karmas inerentes à existência em Iranyaloka, mesmo o espírito que conseguisse ascender para as esferas do mundo causal, a partir desse planeta astral iluminado, teria que voltar a este mundo energicamente mais denso. Ao procurar definir com palavras o mundo causal, o mestre de Yogananda refere-se a uma ascensão evolutiva em que o espírito atinge um estágio tão sutil que praticamente só existe como ideia, como um conceito, como um princípio inteligente. Um ser em corpo causal permanece no beatífico reino das ideias. Meu trabalho relaciona-se com seres astrais que estão se preparando para entrar no mundo causal, diz Sri-Yukteswar. Mas ainda subsiste algum tipo de forma, mínima que seja. Do contrário, apesar de pairarem no beatífico reino das ideias, o Guru não usaria ainda o termo ser em corpo causal. Não usaria a palavra corpo. Outra informação valiosa de Sri-Yukteswar demonstra o quanto estão mais perto da verdade correntes da física moderna que sustentam a existência de outros universos paralelos em dimensões inacessíveis às limitadas observações científicas da Terra. O universo astral, feito de diversas vibrações sutis de luz e calor, é centenas de vezes maior que o cosmos material. A criação física inteira, como sólido cestinho, está dependurada no gigantesco balão luminoso da esfera astral. Assim como numerosos sóis e estrelas materiais vagam pelo espaço, no astral também existem incontáveis sistemas solares e estelares. Os planetas têm sóis e luas, mais belos que os físicos.
A falha desse ser iluminado revela sim a consistência de teorizações de físicos que defendem a existência de infinitos universos paralelos ao que a humanidade conhece. Mesmo que muitos não reúnam condições propícias para a vida, os cientistas mais ponderados acrescentam que neles não haveria vida como conhecemos. Alguns físicos, inclusive, especulam que o nosso universo poderia estar interligado com esses universos paralelos através do que chamam de buracos de minhoca, tubos de espaço-tempo que funcionariam como portais energéticos de contatos interdimensionais. Ao se referir novamente ao universo astral comum, Sri Yukteswar afirma que ali também existem diferentes planetas astrais, habitados por seres de acordo com as suas qualificações kármicas. E continua, reservam-se várias moradas celestes ou regiões vibratórias para espíritos bons e para espíritos maus. Os bons podem viajar livremente, mas os espíritos maus estão confinados a zonas restritas. Em outras palavras, seriam algumas das colônias espirituais e das regiões umbralianas, um tipo de purgatório, descritas em textos espíritas, principalmente os ditados pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Qualquer leitor desses livros identificará imediatamente essas informações com as regiões umbralianas onde espíritos pouco evoluídos ficam confinados, mas que podem ser visitadas, em geral em missões de resgate espiritual, por seres mais evoluídos, com vibração superior. Seres que, além de viajar livremente, têm o poder de se deixar observar, ou não, pelos de mais baixa evolução. E em mais uma lição de comprovação científica, lembre-se, um dos conceitos caros à boa ciência é a validade consensual, em que experiências semelhantes são comparadas e, se estiverem de acordo, dadas como corretas, sobre a profundidade do que era transmitido. Sri Yukteswar descreve outra característica do perispírito tão estudada pelos espíritas. Na maioria dos casos, o corpo astral é a contraparte exata da última forma física. O rosto e a figura de uma pessoa astral assemelham-se aos que possuía na juventude, em sua última jornada terrena. Às vezes alguém, como eu, prefere conservar a aparência que tinha na velhice. Nas esferas astrais, continua o guru, os seres extrafísicos se comunicam inteiramente por telepatia e por televisão astrais, e ao contrário dos homens e mulheres, que dependem de sólidos, líquidos, gases e energia para sua subsistência, seus habitantes sustentam-se principalmente de luz cósmica. A continuidade dos ensinamentos de Sri Yukteswar reforça o princípio de que, mesmo na fase do mundo causal, o princípio inteligente, a alma ainda possui algum tipo de forma, por mais sutil que seja. Como nas esferas astrais não existem a doença, a velhice e a morte, como são conhecidas na Terra, seus habitantes não têm de lutar dolorosamente contra a morte, no momento de desprender-se de seu corpo luminoso. Muitos, não obstante, ficam um pouco nervosos com a ideia de trocar a forma astral por uma forma causal, mais sutil. Além da forma, subsiste também o desejo nessas esferas astrais mais sutis. Mas não o desejo humano, mobilizador de atitudes negativas de egoísmo, de posse, de prazeres excessivos e desregrados. O desejo do qual fala Sri Yukteswar, força coesiva que mantém unidos a alma e os corpos astral e causal, é de uma ordem bem mais sublime. Os desejos astrais estão concentrados em contentamento de tipo vibratório, como ouvir a etérea música das esferas e se extasiar com a visão do universo inteiro como expressão inesgotável de luz mutável. Já os desejos causais são realizados somente pela percepção. Os seres quase livres, alojados apenas no corpo causal, veem o universo inteiro como realizações das ideias-sonhos de Deus, podem materializar tudo puramente no pensamento. Cobertas apenas com o delicado véu do corpo causal, as almas podem fazer com que universos inteiros se manifestem, à semelhança do Criador. Em seguida,
Sri Yukteswar define com precisão que ainda nessa fase causal, enquanto houver algum tipo de desejo, o princípio inteligente, a alma possuirá um corpo astral. Sendo invisível por natureza, a alma só pode ser percebida pela presença de seu corpo ou corpos. A mera presença de um corpo significa que sua existência se tornou possível devido a desejos irrealizados. E ao chegar o momento de livrar-se dos desejos, quando se adquire sabedoria suprema, a diminuta alma do homem emerge, finalmente livre, unificada com a amplidão imensurável. Diante então da pergunta de Yogananda para que desse mais esclarecimentos sobre o elevado e misterioso mundo causal, o Guru fornece uma pálida ideia de como seria. O mundo causal é indescritivelmente sutil. Para entendê-lo, o homem teria que possuir poderes de concentração tão extraordinários que poderia fechar os olhos e visualizar o cosmos astral e físico em toda a sua vastidão, o balão luminoso com o sólido cesto, como se existissem apenas sob a forma de ideias. Se, por meio desta concentração sobre-humana, pudesse converter ou resolver em meras ideias os dois cosmos, com todas as suas complexidades, alcançaria então o mundo causal e estaria na fronteira de fusão entre mente e matéria. Ali, percebem-se todas as coisas criadas, sólidos, líquidos, gases, eletricidade, energia, todos os seres, deuses, homens, animais, plantas, bactérias, como formas de consciência, exatamente como um homem pode fechar os olhos e perceber que existe, apesar de seu corpo ser invisível aos olhos físicos e estar presente apenas como uma ideia. Ao continuar seus ensinamentos, Sri Yukteswar mostra que tanto a morte quanto o renascimento no mundo causal ocorrem em pensamento. O pensamento alia tudo. Os seres de corpo causal banqueteiam-se apenas com a ambrosia do conhecimento eternamente novo. Mas é chegado o momento em que esse corpo etéreo se desfaz completamente, liberando o princípio inteligente, a alma para a eternidade do existir. Muitos seres permanecem durante milhares de anos no cosmos causal. Então, depois de êxtases cada vez mais profundos, a alma livre se retira do pequeno corpo causal e incorpora-se à imensidão do cosmos causal. Todos os isolados torvelinhos de ideias, as ondas particularizadas de poder, amor, vontade, alegria, paz, intuição, calma, autocontrole e concentração dissolvem-se no sempre jubiloso oceano de bem-aventurança. A alma não terá mais que experimentar sua alegria como uma onda individualizada de consciência, agora funde-se no oceano cósmico único, com todas as ondas, riso eterno, emoções, pulsações perenes. Mas ele deixa claro que, ao fazer esse mergulho, o princípio inteligente unifica-se com o infinito sem qualquer perda de individualidade. É o momento da existência suprema e indefinível. O mais importante de toda essa magistral fala de Sri Yukteswar não foram propriamente as noções gerais que passou sobre essas diferentes esferas invisíveis, mas os detalhes do que reuniu dessas existências, como mensageiro direto de forças superiores. Até mesmo Yogananda, com sua elevada bagagem espiritual, se confessou surpreendido com a riqueza das informações passadas por seu guru. Nunca, de canção ou história, recebi conhecimento tão inspirador. As escrituras hindus referem-se aos mundos astral e causal e os três corpos do homem, mas que remotas e inexpressivas aquelas páginas, comparadas à calorosa autenticidade de meu mestre ressurrecto. Reencarnação. Esses graus inimagináveis de ascensão espiritual, referidos em textos espiritualistas, revelam, antes de tudo, a necessidade de os seres humanos evoluírem, passando por etapas sucessivas em sua escalada universal. E ao falar em evolução, em aprimoramento do ser, a reencarnação surge como ponto central em boa parte dos ensinamentos espirituais, como no caso do hinduísmo e do espiritismo.
O aprendizado no denso planeta Terra é tido como fundamental para que o princípio inteligente consiga passar por uma prova básica em seu processo de desmonte gradual de seu egocentrismo, o exercício da diferença. Nas dimensões astrais, por mais densas ou sutis que venham a habitar, após a passagem para o além da vida, os espíritos vibram em padrões energéticos afins, respeitando o estado evolutivo de cada um. Os de mais altas vibrações ao lado daqueles com mais altas vibrações, os de mais baixas vibrações com os da mesma frequência energética, sempre obedecendo à lei de afinidade vibracional. Por isso, existe a necessidade de se encarnar numa realidade em que impera a desigualdade vibracional, para aprendermos a superar obstáculos, aprimorar a tolerância, a lidar com o mais forte e o mais fraco, com a dor e o prazer, com o ódio e o amor. Nesse sentido, a meta principal da vida material é a busca, por mais difícil que seja, do equilíbrio entre a razão e os sentimentos, para superarmos padrões comportamentais que nos aprisionam ao passado, como medos imaginários, a inveja, o ciúme, a ambição desenfreada, o egoísmo, a paixão que cega. A base desse processo de aprimoramento humano, e, consequentemente, espiritual, e a humildade para reconhecermos nossos próprios erros. Trata-se do primeiro passo para cultivarmos com esmero a empatia, a capacidade de nos colocarmos na pele dos outros para sentir, e entender, o sofrimento alheio, seus defeitos e qualidades. E ao desenvolvermos a empatia, reforçamos seu corolário, a compaixão, para que possamos sentir a necessidade de ajudar sem nada pedir em troca. Uma caminhada evolutiva que passa pelo amor incondicional, pelo comprometimento com a vida e o planeta em que habitamos, com a preservação da natureza e a convivência mais democrática com nossos semelhantes. E ao adquirir qualidades de seres humanos mais justos, homens e mulheres serão, aos poucos, capazes de enxergar o drama social de fora do seu interno, como no caso de uma terceira pessoa, como um ator de uma peça teatral ao introjetar uma personagem. Com o exercício diário desse distanciamento refletido, a humanidade pode vivenciar a diferença de uma forma cada vez mais plena, cultivando outro bem maior, a tolerância com os contrários. As pessoas aprendem então a aceitar de forma natural os erros dos outros, e também, sem maiores sofrimentos, seus próprios erros. O ser encarnado vai assim depurando o ego, etapa primordial para ascender a novas esferas astrais e, por fim, atingir a unificação com o todo, com o eterno devir. Essas experiências em vidas sucessivas na Terra repercutem inclusive na densidade energética do corpo astral. Ao longo da história do ser, de suas encarnações, o espírito vai sendo burilado por boas qualidades morais e éticas desenvolvidas. Embora um corpo de energias etéreas invisíveis para os sentidos humanos básicos, o corpo astral é muito mais sutil no caso dos espíritos com alta evolução e, consequentemente, mais denso, claro que não tão denso como a matéria física, naqueles menos evoluídos. A reencarnação traz o pressuposto básico de que as pessoas são, dentro de certos limites mais gerais, donas do seu destino, a partir do livre-arbítrio, das escolhas que venham a fazer durante a vida, para o bem ou para o mal, aprimorando assim sua evolução espiritual ou estagnando num patamar qualquer. Ao encarnar em determinada família, em determinado contexto social e cultural, assumem uma missão, um norte de desenvolvimento, que deverão cumprir para exercitar suas falhas, queimar karmas negativos acumulados em outras vidas. Mas esses marcos de condutas e oportunidades, com probabilidades maiores de acontecer, podem eventualmente ser modificados, de forma atenuada ou radical, dependendo das escolhas que cada um fizer, de acordo com seu livre-arbítrio. A terapia de vidas passadas e outras técnicas de regressão de memória demonstram a realidade não só da reencarnação como de diversos planos dimensionais ainda diretamente ligados à Terra, onde os que fazem a passagem para o mundo espiritual,
mas ainda têm um papel a desempenhar neste planeta. Habitam por determinado período de sua ascensão evolutiva, antes de voltar a esta existência material. Uma pesquisa interessante sobre essa vida intermediária no astral foi publicada por minha mulher, a psicoterapeuta de vidas passadas Célia Rezende, em seu livro Nascer, Morrer, Renascer. Célia conseguiu reunir um rico acervo de imagens descritas por pacientes que, em sua maioria, nem tinham lido qualquer dos relatos sobre colônias espirituais já publicados, por exemplo, em livros psicografados pelo médium Chico Xavier. E suas descrições batem coincidentemente com muitos dos ensinamentos da espiritualidade. Corpo etérico. As recordações de alguns pacientes de Célia Rezende, dentre outras incontáveis experiências de cunho espiritual relatadas ao redor do mundo, como nos ensinamentos de Sri Yukteswar, reforçam os estudos sobre o papel central do corpo astral na evolução humana. E mais, corroboram a ideia de que, por mais afeição que alguém possa ter em relação à vida na Terra, a existência material, a nossa verdadeira casa são as moradas espirituais. A Terra densa é um planeta de provas, de aprendizado. Um planeta de passagem. A importância primária da realidade espiritual indica que para compreender melhor as causas dos fenômenos de efeitos físicos, é preciso iniciar pelo corpo astral, e não pelo corpo físico. A realidade espiritual é que forma a realidade material. Ao contrário do senso comum, se faz necessário então tomar um sentido inverso de análise. Em vez de se pensar o corpo astral a partir do corpo físico, como se fosse a cópia invisível do organismo material, é preciso compreender o corpo astral como comandando a formação do corpo físico. Este, sim, é a cópia material do corpo astral. O corpo astral fornece a sustentação de campos energéticos para que os átomos, tensionados, se aglutinem em moléculas, em células, em órgãos e demais constituintes químicos da vida na Terra. O corpo astral age assim como uma forma energética. Para encarnar, o espírito constitui um corpo físico à imagem e semelhança do seu corpo astral. Ou seja, um corpo astral constituído de átomos em vibrações altíssimas, típicas de esferas espirituais, fornece a base para que se condense e se forme um corpo físico constituído por átomos com vibrações mais baixas, menos sutis. Dessa forma, ele modela um corpo material, utilizando-se para isso dos elementos genéticos fornecidos pelos pais. Nesse processo de condensação, iniciado pelo corpo astral, surgem então camadas sucessivas, intermediárias, com níveis energéticos cada vez mais densos. Até o instante em que se chega na fronteira entre o mundo espiritual e o material, o momento em que a condensação energética é de tal ordem que cria tensão suficiente para sustentar a constituição do corpo físico. No entanto, nesse estágio anterior à formação do organismo material, em camada fronteiriça entre os corpos astral e físico forma-se o corpo etérico. Assim como o corpo astral, o corpo etérico é uma realidade citada há milênios por correntes religiosas e filosóficas do Oriente. Em seu livro Os Chakras, os centros magnéticos vitais do ser humano, o pesquisador inglês C.W. Leadbeater chama a atenção para a importância desse grau de matéria, também física, ainda que invisível, denominada pela teosofia de duplo etérico. Esta parte invisível do corpo físico é de suma importância para nós, porque é o veículo pelo qual fluem as correntes vitais que mantêm vivo o corpo, e serve de ponte para transferir as ondulações do pensamento e a emoção do corpo astral ao corpo físico denso. Sem tal ponte intermediária não poderia o ego utilizar as células de seu cérebro. O clarividente o vê como uma distinta massa de neblina gris-violeta debilmente luminosa, que interpenetra a parte densa do corpo físico e se estende um pouco mais além deste. O corpo etérico deve ser entendido então como a estrutura energética invisível mais próximo da realidade material do corpo físico. Trata-se, como sugere um dos seus nomes,
do duplo do corpo físico, um volume de energia que se estende até 50 milímetros do contorno do corpo material. A importância do corpo etérico, não apenas para manter o corpo físico, mas para presidir sua formação, desde a vida fetal, foi estudada, entre outros inúmeros pesquisadores, pelo médico norte-americano Richard Gerber, 1954 a 2007. Ao escrever o importante livro Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, que deveria fazer parte da biblioteca de qualquer bom profissional de saúde do século XXI, ele afirma: é muito provável que a disposição espacial das células seja controlada por um complexo mapa tridimensional do que se espera que seja o corpo depois de completado o seu desenvolvimento. Esse mapa ou molde é resultado de um campo bioenergético que acompanha o corpo físico. Esse campo ou corpo etérico é um molde de energia holográfica que contém informações codificadas para a organização espacial do feto e também um mapa para permitir a regeneração celular no caso de o organismo em desenvolvimento sofrer algum dano. Existe uma quantidade crescente de provas científicas, se bem que desconhecidas para uma grande maioria de cientistas, apoiando a hipótese de que esse corpo de energia holográfica efetivamente existe. Por já ter sido detectado em experimentos científicos, o corpo etérico é mais fácil de ser aceito pelos céticos. No entanto, a visualização dessa entidade corpórea também demanda um novo olhar dialético que não parta da realidade material. O corpo etérico não é um prolongamento, uma extensão do corpo físico. Ao contrário, o corpo físico é que se forma, num volume mais denso, porém menor, em meio ao volume do campo energético do corpo etérico. Assim, numa descrição geral desse complexo conjunto, o corpo astral envolve o corpo etérico, cujos átomos vibram mais lentamente, por estarem num momento energético mais grosseiro, e o corpo etérico, por sua vez, envolve o corpo físico, que vibra numa frequência mais baixa ainda, típica da densa realidade da matéria. Chakras. As grandes correntes religiosas orientais também já reconheciam determinados pontos de conexão situados no corpo etérico que servem como canais de comunicação de fluxos de energias de esferas astrais para o corpo físico e vice-versa, os chakras ou centros de força. Existem 7 principais chakras no corpo etérico. Chakras que, em formas mais sutis, etéreas, se fazem também presentes no corpo astral. Esses centros de força maiores estão situados à altura do topo da cabeça, da região entre as sobrancelhas, da garganta, do coração, do umbigo, do baço e da base da espinha dorsal. A partir de visões mediúnicas, o inglês Leadbeater descreve os chakras como pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um a outro veículo ou corpo do homem. Quem quer que possua um ligeiro grau de clarividência, pode vê-los facilmente no duplo etérico, em cuja superfície aparecem sob forma de depressões semelhantes a pratinhos ou vórtices. Quando já totalmente desenvolvidos, assemelham-se a círculos de uns 5 centímetros de diâmetro, que brilham mortiçamente no homem vulgar, mas que, ao se citarem vividamente, aumentam de tamanho e se veem como refulgentes e coruscantes torvelinhos à maneira de diminutos sóis. Ensinamentos de grandes tradições espirituais do Oriente, com mais de 5.000 anos de idade, como o taoísmo e o hinduísmo, falam sobre a existência de uma energia universal, uma energia vital, mais conhecida como prana, que constitui a base de toda a matéria animada e inanimada no universo. Esta energia causal sustenta todos os objetos da natureza, sendo visível por sensitivos, e também por análises laboratoriais, como uma aura luminosa. A manifestação desta energia primária no corpo físico é o chamado campo de energia humana ou aura humana. Ao falar sobre a aura, termo caro à teosofia curadores ao redor do mundo estão se referindo à visão que sensitivos têm, em maior ou menos grau, dos corpos etérico e astral envolvendo e interpenetrando o corpo humano. O que os textos religiosos ancestrais revelam,
e a atuação de sensitivos e curadores parece demonstrar, é que essas energias interagem com o corpo físico tendo como ponte principal os chakras e, em escala menor, os pontos de acupuntura. Nessa troca de energia, fundamental para o crescimento do corpo e a manutenção da saúde, entre as realidades física e do astral, os chakras fariam como que um trabalho de transmutação das energias superiores, adaptando-as às tensões mais baixas do corpo material. Cada chakra exercendo uma função diferenciada e assemelhando-se a um vórtice de determinada cor, segundo o espectro do arco-íris. Essas verdadeiras rodas de energia e de vida serviriam então para adequar as sutis vibrações energéticas do astral às condições mais densas do nosso corpo físico, permitindo a alimentação de células e órgãos do corpo. Richard Gerber explica que, anatomicamente, cada grande chakra está associado a um grande plexo nervoso e uma glândula endócrina. Essas glândulas são responsáveis pela emissão de hormônios, substâncias químicas produzidas no organismo que provocam efeitos específicos sobre a atividade de determinados órgãos ou tecidos. Os 7 principais vórtices de energias servem assim para alimentar as glândulas gônadas, chakra base ou raiz, na altura da base da coluna, as células de Leydig, chakra sacral ou esplênico, logo abaixo do umbigo ou próximo ao baço, as glândulas suprarrenais, chakra plexo solar, logo acima do umbigo, timo, chakra do coração, sobre o coração, tireoide, chakra da garganta, sobre a garganta, pituitária, chakra da sobrancelha ou do terceiro olho, na testa, entre as sobrancelhas, e pineal, chakra coronário, no topo da cabeça. Glândulas que, por sua vez, são responsáveis pelo bom, ou mau, funcionamento dos seguintes sistemas fisiológicos: reprodutivo, gônadas, geniturinário, células de Leydig, digestivo, suprarrenais, circulatório, timo, respiratório, tireoide, sistema nervoso autônomo, pituitária, e sistema nervoso central ou de controle central, pineal. Portanto, quando um sensitivo ou um espírito materializado, em missão curativa, atua energeticamente sobre determinado chakra, está na verdade procurando revitalizar o funcionamento de órgãos e de outras regiões do corpo físico. Os chakras se ligariam uns aos outros e a determinadas partes da estrutura físico-celular por canais energéticos chamados de nadis. Segundo Gerber, os nadis são constituídos por delgados filamentos de matéria energética sutil, representando uma extensa rede de energias fluídas que se compara, em abundância, aos nervos do corpo. O sistema chakras, nadis, é apontado por ensinamentos milenares orientais como uma importante rede de nutrição dos órgãos do corpo físico. Do ponto de vista fisiológico, os chakras parecem estar envolvidos com o fluxo de energias superiores para as estruturas celulares do corpo físico através de canais específicos de energia sutil. De certa forma, eles parecem atuar como transformadores de energia, reduzindo sua forma e frequência para adequá-las ao nível de energia imediatamente inferior. A energia, por sua vez, é traduzida em alterações hormonais, fisiológicas e, finalmente, celulares por todo o corpo. Nessa teia nutriente, a corrente principal de energia alimentar o corpo físico, que começa com os chakras absorvendo o prana e enviando pelo organismo através dos nadis, flui verticalmente, pulsando para cima e para baixo, através do campo da medula espinhal, e para fora do corpo. Nesse sentido, o chakra raiz é a ligação energética mais forte que temos com o planeta, e o chakra coronário, por sua vez, o mais próximo da realidade espiritual. Não é à toa, então, que o sexo, associado diretamente ao chakra raiz, se constitui no elemento básico de sobrevivência da espécie humana, a partir da reprodução. Trata-se de nossa ligação mais forte com a densa realidade da Terra. E na outra ponta do corpo,
ligada ao chakra coronário, sobressai a consciência, realidade que se torna hegemônica em nós na medida em que envelhecemos, preparando, na relação inversa do abrandamento do desejo sexual, nossa passagem para o mundo do extrafísico. Do ponto de vista científico, a ligação do chakra coronário com a espiritualidade ficará cada vez mais evidente na medida em que avançarem as experiências laboratoriais sobre o funcionamento do cérebro durante os chamados estados alterados da consciência, como o transe mediúnico, em universidades e centros de pesquisa de várias partes do mundo, como o Monroe Institute, na Virgínia, EUA. Estudos com sensitivos em ação, conectados a modernos aparelhos de medição, como eletroencefalógrafos e tomógrafos computadorizados, detectaram alterações significativas em suas atividades cerebrais, como padrões de ondas eletromagnéticas que adquirem amplitudes e frequências muito mais elevadas do que durante seus estados normais de consciência. No entanto, muito ainda terá de ser pesquisado para se detectar o real papel do chakra coronário e, por conseguinte, da glândula pineal nessa ligação entre o cérebro e as realidades espirituais. Existem muitos mistérios a serem esclarecidos sobre a pineal, uma glândula do tamanho de um caroço de azeitona, no meio do cérebro, tida pela neurociência como um importante relógio biológico do corpo, que exerce controle hormonal sobre a maturação sexual e os ciclos do sono, e que é apontada em textos espirituais como uma antena para a captação de comunicações do astral. Felizmente, porém, a estrada do conhecimento sobre a interação entre matéria e espírito já vem sendo trilhada há muito tempo por inúmeros cientistas que, a cada dia, encontram novas evidências da existência de dimensões extrafísicas. Experimentação científica. Os céticos costumam se recusar a dar crédito a informações que, num passado remoto, foram transmitidas por seres astrais para lideranças espirituais, formando assim o corpo doutrinário de correntes religiosas milenares. Mas a maioria desses críticos não tem noção de que já no século XX, em vários países, pesquisadores passaram a comprovar em laboratório a veracidade de muitos desses ensinamentos. Conservadora, a comunidade científica, infelizmente, sequer consegue olhar para uma sala de pesquisa vizinha, onde algum colega possa estar desenvolvendo experiências que ultrapassem os parâmetros cartesianos normalmente adotados. Em 1988, ao publicar o seu livro Medicina Vibracional, o médico norte-americano Richard Gerber tocou nesse ponto ao demonstrar, com vários exemplos, como seus pares negavam muitos ensinamentos sem se dar conta de que, pelo menos em alguns casos, já haviam sido comprovados cientificamente, a possibilidade de alterar os pontos de vista mecanicistas dos médicos de hoje e do futuro dependerá do desenvolvimento de instrumentos que possam expandir nossos sentidos físicos, para que nos tornemos capazes de perceber as energias sutis desse reino invisível. O instrumental necessário para a compreensão da anatomia energética sutil humana já existe. A maioria dos cientistas ocidentais ignora ou menospreza as informações relativas à existência e ao modo de usar estes equipamentos. Ele lembra a veemência com que os que praticam a medicina ortodoxa afirmam que não existe nenhuma boa evidência que comprove a eficácia de formas alternativas de medicina, como a cura psíquica. Mas, na verdade, essas pessoas não têm conhecimento dos estudos relacionados a práticas alternativas. E um dos motivos básicos é que a maioria dos médicos nunca leu nada a respeito nas revistas que assinam. A questão é que uma revista médica de prestígio jamais publicaria um artigo de natureza controversa que não contivesse nenhuma referência a trabalhos publicados em outra revista também de prestígio. Visto que nesse campo controverso ninguém consegue nenhuma penetração em revistas médicas ortodoxas, não existe obviamente nenhuma fonte respeitável de referências dignas de crédito para citar. Assim, as revistas médicas permanecem seguras em suas torres de marfim de dogmatismo científico. Outro cientista que,
Anos depois, contestaria esse dogmatismo seria o físico português João Magueijo, que lançou, em 2003, o livro Mais Rápido que a Velocidade da Luz, a história de uma especulação científica. Por ousar afirmar que a velocidade da luz no vácuo, de 300 mil quilômetros, s, talvez não fosse uma constante universal, pois a luz já teria alcançado velocidades ainda maiores. Ele precisou travar intensa luta com editores de algumas revistas científicas de prestígio, como a Nature, para publicar sua teoria inicial sobre o assunto. Magueijo fala de cientistas fracassados e de relatórios de supostos especialistas no assunto, contratados por essas revistas, cujo conteúdo científico poderia chegar a 1%, mas que mesmo assim eram usados para que suas teses não fossem publicadas. Como jornalista, também me deparo com realidades dogmáticas. Para mim, do ponto de vista da falta de visão de alguns editores para divulgar fatos ligados à espiritualidade, o que retarda mesmo o processo de difusão do conhecimento é o preconceito social de uma cultura ainda predominantemente materialista. Não fosse assim, como explicar que experiências espirituais fortes de conteúdo sejam, com raras exceções, sistematicamente desconsideradas, sem sequer se dar chance ao debate? Invariavelmente, os argumentos de amigos e de colegas mais céticos, com quem converso sobre essa questão, batem na surrada tecla do bom jornalismo. Esses fenômenos não têm comprovação científica, portanto, é preciso muito cuidado em divulgá-los. Para mim, porém, a explicação no fundo é outra. Na cabeça da maioria das pessoas, em qualquer época histórica, prevalece o padrão cultural transmitido pela família, pelo sistema educacional, pelas relações sociais e de trabalho, pela mídia, pelos livros. Cria-se assim um ciclo vicioso que só pode ser superado lentamente, com muita persistência. Dessa forma, enquanto a cultura for predominantemente cartesiana e reducionista, histórias e experimentos ligados à espiritualidade, comandados até mesmo por suprassumos das ciências, como William Crookes, serão postos de lado e renegados pela opinião pública. Notícias surgem, livros são lançados, alguns às vezes com certa repercussão, mas com o tempo começam a ser desconsiderados, desmerecidos, e acabam engavetados. Felizmente, porém, alguns são desengavetados por pesquisadores de ponta, servindo mais cedo ou mais tarde como valiosas fontes de informação para livros, jornais, revistas, sites e programas de TV alternativos, para institutos e grupos de estudos especializados, para experimentos ligados à nova era. Podem não ter a chancela da sociedade oficial, mas deitam raízes no solo, à espera da sociedade do futuro. Mas a despeito de todas as incompreensões, uma coisa é líquida e certa: uma revolução filosófica e científica está em marcha nesse campo. Não há como abortá-la, a não ser que sobrevenha uma hecatombe mundial. Na verdade, do ponto de vista científico, desde meados do século XX várias experiências vêm comprovando a existência de realidades ligadas à espiritualidade. No início da década de 1940, por exemplo, um poderoso arsenal técnico para a detecção de campos energéticos que se interpenetram para formar o corpo físico sairia do papel com a invenção da chamada fotografia Kirlian, inventada pelo pesquisador russo Semyon Davidovich Kirlian e por sua mulher, Valentina. A chamada técnica de fotografia eletrográfica consiste em fotografar objetos vivos na presença de um campo elétrico de alta frequência, alta voltagem e baixa amperagem. Na presença desse campo, objetos em contato com a Terra apresentam descargas de centelhas eletromagnéticas, que podem ser fotografadas. O mais curioso é que essa técnica revolucionária de fotografia foi descoberta por um casal russo em pleno período stalinista da então União Soviética. Enquanto grande parte dos cientistas ocidentais ignoravam o estudo da fenomenologia dita paranormal,
Governos de países do antigo bloco comunista, como a Bulgária e a Tchecoslováquia, apoiavam pesquisas sobre telepatia, premonição e movimentação de objetos à distância, entre outros fenômenos, como mostra o livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, das jornalistas americanas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder. Não que fossem governos que apostassem em causas espirituais, mas possuíam, pelo menos, faro político suficiente para detectar que eram fenômenos reais e que, infelizmente, podiam até mesmo ser utilizados para fins militares. Já em 1949, o casal Kirlian havia desenvolvido instrumentos, como um microscópio ligado a um potente gerador, que, segundo as autoras do livro, lhe permitia examinar o jogo das correntes de alta frequência em seres humanos, plantas, animais e objetos inanimados. Ao colocar sua mão debaixo de uma lente, Semyon observou como se fosse um espetáculo de fogos de artifício. Clarões multicoloridos se acendiam, seguidos de centelhas, cintilações, relâmpagos. Mas a prova final da importância e validade da descoberta foi dada quando receberam a visita de um botânico, presidente de um dos principais institutos soviéticos de pesquisas científicas, que trazia 2 folhas idênticas de uma planta para serem fotografadas. O casal ficou atordoado, sem saber o que estava fazendo de errado, ao fotografar várias vezes as 2 folhas. A luminescência de uma delas mostrava clarões arredondados, esféricos, simetricamente espalhados por toda a imagem. A segunda folha exibia minúsculas figuras geométricas escuras, reunidas em grupos esparsos, aqui e ali. Como isso poderia estar ocorrendo? O que estava dando errado nos testes fotográficos? Foi quando o botânico confessou: as 2 folhas haviam sido arrancadas da mesma espécie de planta, mas uma já tinha sido contaminada com uma moléstia grave. Ou seja, para espanto de todos, os Kirlian, ao analisar o campo áurico de uma folha já enferma, haviam diagnosticado, em seu corpo etérico, uma doença que ainda não se manifestara visivelmente. O corpo etérico foi também detectado em inúmeras outras experiências feitas por cientistas não só do extinto bloco soviético, como da Suécia e dos Estados Unidos, entre outros. Pelo levantamento de Richard Gerber, o indício científico mais antigo em favor da existência desse corpo energético consta do trabalho do neuroanatomista Harold S. Burr e de sua equipe de colaboradores, nas décadas de 1930 e 1940. Utilizando-se de um método experimental que tinha como base voltímetros convencionais, que podiam medir, assim como a técnica Kirlian, alterações nos campos de energia de organismos vivos. Esse professor emérito da cadeira de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Yale estudava a forma dos campos de energia existentes em torno de plantas e de animais vivos, como salamandras. Na verdade, porém, como registram Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, já na primeira década do século XX, o Dr. Walter Kuhner, do St. Thomas Hospital, em Londres, descobrir algo já citado por ensinamentos religiosos milenares. Através de telas de vidro coloridas com uma solução de dicianina, uma tintura índigo-violeta, o cientista observara uma aura ao redor do corpo humano. Tratava-se, no dizer de Kuhner, de uma radiação em forma de nuvem que se estendia por uns 15 ou 20 centímetros e mostrava cores distintas. O cansaço, as moléstias ou o estado de espírito alteravam o tamanho e a cor dessa radiação, que também sofria a influência do magnetismo, da hipnose e da eletricidade. Somente anos depois dessa experiência, em 1939, na Rússia, Semyon Kirlian daria partida às suas pesquisas, que só seriam divulgadas oficialmente em 1949. No caso do estudo de campos elétricos que circundam as salamandras, o norte-americano Harold Burr descobriu algo notável. Em primeiro lugar, que as salamandras tinham um campo de energia com forma mais ou menos semelhante à do animal adulto. Em segundo,
que esse campo possuía um eixo elétrico, alinhado com o cérebro e a coluna vertebral, que se originava no óvulo não fertilizado. Experimentos do cientista com plantas novas demonstraram também que o campo elétrico em torno do broto tinha a forma da planta adulta, e não da semente original. Os dados de Bull sugeriam que qualquer organismo em processo de desenvolvimento estava destinado a seguir um modelo de crescimento previamente determinado e que esse modelo era gerado pelo campo eletromagnético.